há 25, né? 2 de namoro e 23 de casado. Amém. Graças a Deus. Vamos orar por ela em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós oramos e abençoamos, ó Deus, a vida da pastora Michela. Pedimos que o Senhor esteja abençoando a vida dela todos os dias, guardando e protegendo em todos os momentos, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém. Amém, glória a Deus. Que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus esteja sobre cada um dos nossos corações, amém? Essa paz que excede todo o entendimento, seja que ocupe o nosso coração nessa noite. É o quinto, né? Hoje é o quinto dia, né? Louvamos ao Senhor por nós estarmos aqui mais esse dia. Louvamos ao Senhor por Ele nos conceder, né? Estarmos projetando 2024. Né, é uma graça de Deus nós estarmos aqui vivos para projetar, estarmos aqui com saúde para projetar, estarmos aqui firmes e equilibrados no Senhor para projetar as nossas vidas. E eu profetizo que esse ano seja um ano onde o Senhor vai trazer muitas bênçãos do céu sobre a vida de vocês. Muitas bênçãos do céu sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre onde você colocar as suas mãos. Eu profetizo bênçãos do Senhor, amém? Em nome de Jesus. Abra sua Bíblia comigo, né, sem demora, lá em Mateus, no capítulo 22. O Senhor, Ele falou muito ao meu coração, né, nesses dias. E hoje o Senhor nos trouxe uma palavra para reflexão, né, nas nossas vidas, nos nossos corações. E quando eu terminei, né, de preparar hoje, eu ainda não tinha o tema dessa pregação. E eu comecei a ouvir hino, né? Comecei a falar, Senhor, eu preciso de um tema, né? E o Senhor me deu esse tema que diz assim: quem somos nós para que nos ame tanto assim? Quem somos nós para que o Senhor nos ame tanto assim? Então vamos ler lá, em Mateus 22. Vamos começar no versículo 36, que diz assim: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois fundamentos depende toda a lei e os profetas. Amém. Senhor, em nome de Jesus. Jesus, eis-nos aqui na tua presença nessa noite. Jesus, nós declaramos que o Senhor é o convidado especial neste lugar. Oh, meu doce Espírito, começa a passar agora, Jesus, em cada um dos meus irmãos e começa a tocar em cada um deles. Prepara os corações, Jesus, para receber a palavra do Senhor. Prepara a mente, Jesus. Jesus, tudo aquilo que vier para confundir a mente, tudo aquilo que vier para trazer inquietude, eu repreendo agora em nome de Jesus. Jesus, que a palavra do Senhor, Jesus, que ela venha sobre as nossas vidas como uma espada afiada. E que a palavra do Senhor hoje nos ensina, que a palavra do Senhor hoje, Deus, em amor, nos mostra sermos melhores a cada dia. Jesus, eu quero declarar, Espírito Santo, que o Senhor já está aqui neste lugar. Obrigado, Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém? Pode deixar sua Bíblia aberta, nós vamos estar lendo mais um pouquinho. Então, o tema que eu falei, quem somos nós para que o Senhor nos ame tanto assim? Qual que é a melhor notícia? Eu quero abrir um parênteses aqui agora. Qual que é a melhor notícia que você consegue imaginar? Quando você começa a projetar o ano de 2024. Qual que é a melhor notícia que você possa imaginar, que você queria que acontecesse? Qual que é a melhor notícia? Adquirir bens, mais saúde, um imóvel. O que seria a melhor notícia para você? Qual que é o seu sonho? Será que é tornar-se um multimilionário e comprar a casa dos seus sonhos? Será que essa seria a melhor notícia? Será que talvez seja um emprego que você sempre almejou, que você sempre sonhou?
né, acabou a faculdade, eu quero, né, o emprego, né, da minha área. Será o que é? Quem sabe, inesperadamente, que o seu cônjuge ou a sua cônjuge, né, se torne aquela pessoa que você sempre pediu para Deus, né, aquele homem e aquela mulher assim firme na presença do Senhor, né, que tenha responsabilidade, que tenha compromisso com Deus, que seja o sacerdote da casa, que seja a mulher sábia do seu lar. Qual que é a melhor notícia que talvez você queria receber aqui hoje? Talvez a melhor notícia seja que o seu filho esteja bem, que o seu filho se case, que tenha responsabilidade, que encontre a melhor esposa, o seu filho, né, a melhor esposa, e vice-versa. Qual seria a melhor notícia para você? Agora vamos fazer uma outra pergunta de uma outra forma, de um outro ângulo. Qual a sua razão para você se levantar toda manhã? Qual que é a razão sua para você todos os dias se levantar? Qual que é a razão? O que é que motiva você durante o dia? O que motiva você para continuar? O que motiva você para continuar a prosseguir? Para não desistir? O que motiva? O que tanto vale a pena que você está disposto a dar o seu tempo, dar os seus talentos, dar a sua energia, a sacrificar, a pagar o preço? O que tanto vale? O que é tão importante que faz com que nós edificamos a nossa vida a partir de tudo isso? O quê? Eu acho interessante a palavra do Senhor. Nós vamos começar um pouquinho lá atrás. Por um breve período, né, de tempo, quando Deus criou o mundo, Ele criou pessoas o quê? Perfeitas. Sim ou não? Sim. Deus criou pessoas perfeitas, que andavam no mundo perfeito, em perfeita comunhão com Deus. Sim ou não? Sim. Deus criou pessoas perfeitas, que andavam no mundo perfeito, que adorava e servia, né, um Deus que tinha comunhão com Ele diariamente. O ambiente ali era rico. O ambiente ali naquele jardim, ele era maravilhoso, exuberante, extraordinário. Eu não sei qual a palavra, qual adjetivo que você quer descrever. Mas lá também tinha um conjunto de animais que habitavam tanto o ar, quanto a terra, quanto o mar. Habitantes ali, animais ali que você olhava, né, lindos, maravilhosos, que Deus deu ao homem a inteligência, a sabedoria para dar nomes a cada um deles, a cada espécie. Cada necessidade física ou espiritual era totalmente suprida, né? Eles tinham comunhão com Deus diariamente. Então, a necessidade tanto física quanto espiritual deles eram supridas. E não havia ali, não havia fome, não havia doenças que eram temidas, não havia morte, não havia tristeza, não havia mato, não havia espinhos naquele jardim. Era bem cuidado, era bem zelado, era perfeito. O homem e mulher ali, Adão e Eva, viviam em perfeita comunhão um com o outro. Eles não brigavam, eles não sabiam o que era discórdia, eles não sabiam o que era competição, eles não sabiam, era em harmonia, em comunhão, um com o outro. Não havia competição nenhuma com eles, nem luta pelo poder, não tinha vingança, não tinha recriminação um com o outro. Ambos, eu penso que eles sempre se elogiavam ao outro. Olha, marido, olha, Adão, eu sou parte de você. Ó, mulher, você é minha parte. Então, eles sempre se elogiavam, se amavam, na perfeição que Deus os criou. Não existiam conspirações secretas, não existiam palavras ásperas, grossas, que machucavam, não existia. Não havia medo, não havia culpa, não havia vergonha, não havia rebeldia contra a autoridade, não havia. A mulher, ela não se rebelava contra o seu marido, nem o marido diminuía a sua esposa. Era perfeita a união e a comunhão entre os dois. Havia entendimento, a comunicação deles em amor, em cuidado. Não existia luta com a identidade ali entre os dois. Não tinha ansiedade, não tinha depressão, não tinha vício. Era um mundo perfeito, com pessoas perfeitas. Não existiam histórias doloridas. Não existiam histórias ali, palavras que machucavam o outro.
Não existiam histórias doloridas a serem superadas. Não havia medo pelo que poderia acontecer. Eles estavam seguros, num lugar seguro, onde Deus estava com eles em todo o tempo. Eles não tinham lutas com desejos desordenados. Não mexiam com pornografia. Não eram fofoqueiros. Não maldizia ninguém. Não havia tentação para eles pecar. Não havia tentação para eles pecar. Com Deus havia a mais perfeita união, a mais perfeita adoração, o mais perfeito ambiente e local ali. As pessoas amavam, elas adoravam e elas obedeciam, assim como foram criados para fazer. Nós somos criados para amar, nós somos criados para adorar a Deus, nós somos criados para obedecer a Deus. No frescor do dia, elas andavam com Deus pelo jardim. E Deus mostrava toda a beleza, toda a grandeza, e Deus falava: é tudo para vocês. Tudo é para você. Tudo é para vocês. Eles desfrutavam da perfeita comunhão com o seu Criador. Do melhor, a melhor água, o frescor daquela água. Eu fico imaginando, gente, que extraordinário não seria naquele tempo. Eles eram os residentes ali daquele lugar. Eles regiam tudo. Deus ordenou: olha, aqui vocês podem regir tudo. Vocês são regentes, residentes aqui desse lugar. Vocês foram colocados aqui para governar este lugar. Vocês foram colocados aqui para governar em tudo. Deus tinha criado e colocou aquele casal para governar aquele lugar. Deus não tinha razão para confrontar aquele casal. Deus não tinha razão para brigar com eles, para passar a varinha, né? Deus não tinha razão para falar assim: olha, vamos sentar aqui que nós vamos ter que conversar. Deus não tinha razão para confrontar, e eles também não tinham nenhuma necessidade para confessar pecado. Tudo estava bem dia após dia. Tudo ia bem. A vida era muito melhor do que qualquer coisa que poderíamos imaginar. A vida era melhor. A perspectiva ali não era marcada por pecado, não era marcada por desobediência. Era um lugar alegre, em perfeita ordem. Mas, lamentavelmente, não durou muito tempo. Lamentavelmente, as coisas começaram a sair do controle. O homem e a mulher saíram do plano ordenado por Deus. O homem e a mulher ali, com um ato de rebelião mais significativo, jamais cometido, eles cometeram ali um dia. Em um segundo caiu tudo por terra. Toda a perfeição, toda a beleza, toda a obediência, todo o glamour, tudo que era extraordinário, caiu por terra em um pequeno instante. Tudo caiu por terra ali naquele momento. Toda a surpreendente beleza ali daquele lugar, daquele mundo, foi profunda e permanentemente afetada. Sim ou não? Sim. Quando ali aquela situação aconteceu da desobediência, do pecado entrar, né, e entrou dentro de onde? Do coração. Então, todo mundo, todo o nosso mundo, toda a nossa terra, todo o nosso planeta foi afetado. Num instante, houve medo. Num instante, houve culpa, houve vergonha. Os padrões de experiências ali que nós começamos a ter foi dolorosos. Foi de um se machucar com o outro, foi de um ferir o outro. Tudo aquilo que era em ordenância começou a ser prejudicado. As pessoas que viviam em perfeita ordenança, em perfeita harmonia, agora elas começaram a se acusar. Agora elas começaram a se enganar, agora elas começaram a brigar, muitas vezes pelo próprio controle, né? Brigar pela sociedade onde vive, pelo controle qual que mandava mais. O mundo começou a viver nessa desordenança. Ervas daninhas e doenças tornaram preocupações diárias nossas, né? Doenças que hoje
mesmo com toda a ciência, mesmo com todo o preparo médico, algumas ainda estão sendo umas doenças que têm se tornado preocupações diárias das nossas vidas. As pessoas começaram a desejar o que era mal e a fazer o que era errado. O desejo pelo mal se tornou algo assim alcançável. A gente tinha prazer, temos prazer naquilo que é errado, não é verdade? Tudo aquilo que é errado, que é escondido, é mais prazeroso. Em vez de submeter a autoridade de Deus, eles viviam como se fossem os próprios deuses. Em vez de nós nos submetermos à autoridade do Deus Criador, do Deus Todo-Poderoso, do nosso Senhor, do nosso Salvador, nós queremos ser deuses próprios nossos. É eu que controlo, eu que comando, eu que faço o que eu quiser. Até aqui eu que mando, Deus, o Senhor chega só até ali. A gente começou a ser os nossos próprios deuses. O mundo que uma vez cantou a canção da perfeição, agora ela gemia sobre o peso da queda do pecado. O pecado alterou cada pensamento, cada desejo, palavra e ação. Tudo foi alterado pelo pecado. Criou um mundo de inconstâncias, não é verdade? Como nós somos inconstantes. Como nós somos pessoas insatisfeitas. Como nós temos motivações egoístas. É só eu. O outro? Nossas motivações se tornaram egoístas. Adoração de nós mesmos. A gente começa a adorar a gente mesmo. Nossa, como eu sou belo, como eu sou lindo. Como eu faço isso bem. Não, se eu não fizer, ninguém faz melhor do que eu. E entrou também a falta de empatia. Em não sabermos nos colocar no lugar do outro. É só eu. É só eu. O outro que se dane. Olha, fulano ali me feriu, mas eu estou ferida, eu não vou até ele pedir perdão, não. Ele que tem que vir aqui em mim pedir perdão. Cristão não é assim, não. É o inverso, né? É o inverso. A ofensa é uma isca demoníaca de Satanás. Uma isca demoníaca. As pessoas desejavam ser servidas, mas odiavam servir. Hoje nós queremos ser servidos por todo mundo, mas a gente não quer servir ninguém. Um copo debaixo de uma cadeira que eu não deixei e eu não tenho coragem de pegar. Que se lasque, não foi eu que deixei. Não, a casa de Deus. Casa do nosso Senhor. Onde nós nos reunimos para adorar o nosso Senhor, o nosso Salvador. Elas se esqueceram do seu Criador. É engraçado que muitas vezes a gente esquece o que Deus faz por nós, mas a gente não para de adorar a criação de Deus, não é? Como a gente adora tudo aquilo que Deus fez, é perfeito, ama o mar, ama viajar, ama conhecer outros lugares, mas às vezes a gente esquece Deus. Esquece as nossas primícias em Deus, a dar o nosso primeiro ao Senhor, a dar o nosso primeiro a Deus. Qual que é a minha motivação pela manhã? Não, olha, nossa, eu tenho que fazer tanta coisa hoje, nossa, não vai dar tempo de nada. Em vez de amarmos as pessoas e usarem as coisas, hoje tem se investido tudo. Nós usamos as coisas, né, nós adoramos as coisas e usamos as pessoas para conseguir algo delas. É isso que hoje nós fazemos. A segunda geração da humanidade cometeu até assassinato. Sim ou não? A segunda geração cometeu até assassinato. Começaram a mentir, a trapacear, a negar, a esconder. Começou uma desordenança total. As pessoas, elas começaram a sofrer nas mãos umas das outras. Pela primeira vez as pessoas, elas choravam de tristeza íntima e sofrimento exterior. Isso começou a acontecer. Deus agora viu o seu mundo devastado pelo pecado. Deus, ele começou a olhar ali, né, o homem saindo daquele jardim, daquela perfeita comunhão.
E o homem ali, né, saindo, sendo mandado embora ali do jardim que Deus colocou ele para governar. E Deus, ele começou a ver o mundo dele todo devastado pelo pecado. Não tinha um justo sequer. Não tinha ninguém perfeito mais. Ninguém. Deus não olhava para ninguém e falava assim, esse é o perfeito. Não. Deus, ele é tão maravilhoso que ele recusava deixar que o mundo continuasse desse jeito. Deus, ele é tão amável, ele é tão extraordinário que ele se recusou a falar assim, não, eu não quero que o meu mundo fique assim, não. Eu vou dar um jeito. Vai levar milhares de anos, mas eu tenho um plano para mudar toda essa situação aí. E Deus, então, ele começou a usar a própria natureza para mostrar para o ser humano que ele é que está no controle. Deus começou a usar a própria natureza para mostrar para o homem que ele é o Senhor de todas as coisas. E Deus começou então a usar a natureza. Ele tentou mudar o curso da humanidade, porque o Senhor queria provar o seu amor por todos nós. E em todo tempo Deus tem nos dado escolhas. Quando Deus usou a própria natureza, Ele deu uma escolha para aquele povo. Olha, eu estou construindo ali uma arca. E o povo começou a chamar Noé de quê? De doido, de louco. Esse homem é louco. Quantos anos que não chove aqui? Quantos anos que não chove? E aquele homem ficou quantos anos construindo aquela arca? 100 anos. Aí que o povo pensou como era louco mesmo, né? Isso aí é louco de jogar pedra. E Deus então falou assim, vai lá e fala para aquele povo. Vai lá e mostra para aquele povo que quem quiser ser salvo, entra aqui. E o povo quis? Ninguém quis. E hoje o Senhor continua falando conosco, continua nos advertindo. Do momento da queda, geração após geração, controlou tudo para que um dia o Senhor, né, começou a controlar tudo, geração em geração, para que nós nos consertássemos, para que nós mudássemos a nossa mente, as nossas atitudes, o nosso pensamento. No momento certo, Deus mandou o seu único filho para o mundo. No momento certo, quando Ele procurou e não viu ninguém, agora é a hora de eu mandar o meu único filho para morrer, o meu perfeito, aquele filho que não tem pecado. Eu quero que ele vá até o mundo, que ele seja como as pessoas, que ele seja como aquele povo, que ele passe por tudo aquilo que aquelas pessoas passam, por todos os sofrimentos, por toda a rejeição, por toda a dor, por toda a doença. Eu quero que o meu filho vá lá. E Deus fez o quê? Enviou o seu único filho, que era o seu plano para trazer a salvação para as nossas vidas. Foi isso que o Senhor fez. E eu quero que você abra a sua Bíblia comigo, lá em Marcos, no capítulo 1, no versículo 15. Enquanto eu bebo água. Marcos 1, 15. Está aqui no início do Evangelho de Marcos, né, no capítulo 1. Apenas algumas frases, num pequeno versículo aqui que nós vamos ler. No entanto, é o resumo apropriado acerca de Jesus ter vindo. Esse versículo é algo que vai relatar a vinda do nosso Jesus. Marcos aqui, ele registra as palavras de Jesus dessa maneira. Vamos ler lá? Dizendo assim: o tempo está se cumprindo, e o reino de Deus está próximo. E o que fala? Arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependei-vos. Isso aqui que Marcos falou, ele estava anunciando a vida do nosso Jesus. Ele anunciou que o tempo estava se cumprindo. O tempo certo. Anos se passaram e o plano do Senhor ia ser executado aqui, onde Marcos, no capítulo 1, no versículo 15, falou: o tempo está se cumprindo. E o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. No Evangelho, porque ele é verdadeiro. É tentador nós pensarmos que simplesmente essa seja a maneira de Jesus se apresentar. Não é estranho a gente pensar assim, nossa, mas Jesus se apresentou desse jeito que foi anunciada a vinda de Jesus? Sim, a proclamação dele foi justamente aqui nesse versículo. Aqui, Marcos, ele começou a anunciar que o tempo estava se cumprindo.
que o reino estava próximo e que nós precisávamos nos arrependermos. Deus não havia esquecido ou perdido o interesse pela humanidade. Deus não havia esquecido de você. Deus não havia se esquecido de mim e nem perdido o interesse por mim e por você. O amor de Deus é maior. O amor de Deus é extraordinário. Pense nisso. Todas as coisas boas e más escritas, que você já leu no Velho Testamento, tudo tem um propósito. Tudo é um propósito de Deus para nos resgatar. Tudo é um propósito de Deus para que nós não estivéssemos mortos em nossos delitos e em nossos pecados. Muito antes das palavras de Marcos serem ditas, Deus estava dizendo ao seu povo que Ele restauraria tudo aquilo que estava quebrado. O que foi quebrado lá atrás? A aliança. A aliança tinha sido quebrado. E Deus aqui em Marcos, no capítulo 1, no versículo 15, através de Jesus, Ele ia restaurar aquilo que estava quebrado. Jesus, então, Ele veio para restaurar a aliança que foi rompida, a aliança que foi quebrada pela desobediência, pelo pecado, pela queda. Houve uma quebra de aliança e Jesus veio para restaurar as nossas vidas. A solução redentora de Deus não viria através de uma revolução política. Não viria através de uma revolução política, como foi falado nessas pregações esses dias. Ou por uma guerra física. A batalha principal que seria combatida e vencida é no coração humano. A única batalha principal que era para ser vencida e combatida era no coração humano. Coração duro, egoísta, arrogante é o nosso coração. Aqui é a batalha principal que precisa ser vencida. O pecado que prende o nosso coração faz tudo se tornar mais difícil, sim ou não? Tudo se torna mais difícil por causa do que prende o nosso coração. Eu achei interessante uma vez uma frase que eu vi que fala assim: tudo aquilo que prende o seu olhar é o que prende o seu coração, não é verdade? O que prende o meu olhar já ganhou o meu coração. E muitas vezes o que prende o meu coração transforma o amor em desejo egoísta. Tira a segurança do lar. A segurança do lar é algo que é ordenado por Deus. Deus ordenou um lar em perfeita harmonia, em perfeita unidade. Deus ordenou a segurança do lar. Só que hoje, depois do pecado, transforma o lar num lugar onde as dores humanas são mais frequentes. Onde o pai não tem paz com o filho, onde o filho não tem paz e nem obediência aos seus filhos, ou vice-versa. Nenhum tem obedecido, nenhum tem honrado ao outro. E muitas vezes o lar tem vivido em profunda desordenança, onde o pai não tem honrado a sua graça de ser pais, e tem ensinado os seus filhos, muitas vezes não estão tendo estrutura para ensinar aos seus filhos, para instruir os seus filhos, e criam filhos rebeldes, filhos que querem serem donos de si mesmo. Então, o lar tem estado que é uma desordenança total. Você não consegue escapar do pecado. Que é isso, pastora? Nós não conseguimos escapar do pecado, porque o pecado mora dentro de nós. O pecado habita em nós. E muitas vezes a gente não vai conseguir escapar dele, porque a nossa natureza é má. O nosso coração é ruim e é duro. E nós não vamos escapar do pecado porque ele habita dentro de nós. Que isso? Eu não mato, eu não roubo, eu não faço nada disso. Irmãos, mas a nossa natureza é má. A gente mata as pessoas com o olhar, a gente mata as pessoas com as nossas palavras, com as nossas atitudes. Por isso que a vinda do rei foi de fato a melhor notícia. Por isso que a vinda de Jesus de fato foi a melhor notícia. Para mudar o nosso coração. Para mudar o nosso interior, a nossa mente, os nossos pensamentos. A mudança ela só foi possível porque o rei já veio. Amém? A mudança é possível porque o rei já veio. Amém? O nosso rei já veio. Então a mudança é possível. Tudo é possível àquele que crê. Então, se o rei já veio, tudo para mim é possível. A mudança para mim é possível. Mudar a minha mentalidade é possível, porque Jesus já veio.
A esperança só pode ser encontrada em Jesus Cristo, que é o Rei dos Reis. Só nele que a nossa esperança pode ser encontrada. No nosso Senhor, no nosso Salvador. Agora vamos voltar lá para o versículo que nós lemos no início. Mateus, capítulo 22, no versículo 36 ao 38. Você já reparou que quando a gente lê esse versículo aqui, o que é que está querendo dizer? O que Jesus diz sobre um coração totalmente dele? Aqui o Senhor Jesus está mostrando que aqui é um amor profundo, um amor verdadeiro, um amor que não fica naquele equilíbrio, né? Eu vou ficar com Deus, eu não vou. Aquele amor que não fica ali assim equilibrando as nossas escolhas. É um amor profundo, é um amor verdadeiro. E qual que é o amor profundo? Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração. Quando é que eu amo a Deus de todo o meu coração? Quando é que você ama? Quando é que eu amo Deus de todo o meu coração? Você já reparou que quando você ama alguém, quando você ama uma pessoa, quando você ama, para os solteiros aí, quando você ama uma pessoa que você está interessada, você faz de tudo, né, para chamar a atenção daquela pessoa, sim ou não? Sim, nós fazemos de tudo. Tudo ali naquela pessoa é lindo. Tem gente que vai achar ele feio, mas o amor, como diz o povo, é cego, então você vai achar aquilo ali lindo, maravilhoso, né, perfeito para você. Quando você ama uma pessoa, você escreve uma carta para ela e você lê a carta até 10 vezes. Isso já aconteceu comigo. Eu li a carta ali com o Edilson, me mandava, né, várias vezes, né, nossa, que saudade, né, e tal, né. Lia várias vezes, né, para ver se matava um pouquinho a saudade. Não tinha acesso a telefone igual a gente tem hoje, né. Era no orelhão e, na hora que ligava, a ficha caía assim, rapidinho, né. Então, a gente tinha que escolher até o dia, tinha que escolher o horário, tinha que escolher tudo para conseguir, né, a falar pausadamente, né, para conseguir pelo menos falar um oi, eu te amo, né. Então, o trem era rapidinho. E quando você ama essa pessoa, tudo nela é bom. Tudo te agrada, tudo ali você faz sacrifícios por amor àquela pessoa. Você ama o cheiro daquela pessoa. Você ama todas as fotos que você vê daquela pessoa, você não vê defeito nenhum. Porque o amor é cego, né? Então, você não vê defeito nenhum. Você passa, né, tudo aquilo que se refere àquela pessoa, é maravilhoso, é tremendo. E Deus aqui, Ele está falando que quando você ama a Deus, quando você ama o Senhor, não tem nada, não tem ninguém que é mais importante do que Ele. Quando eu amo a Deus de todo o meu coração, não tem nada e nem ninguém, gente, é ninguém mesmo, que é prioridade além de Deus. Nada e nem ninguém. Ele é o Senhor Supremo. Ele é o dono total do nosso coração. Adão, o amor de Adão, quando a gente vai lendo, vai conhecendo a história, o amor de Adão, ele diminuiu de repente. De repente, o amor de Adão, aquele amor ali, ó Senhor, eu vou andar com o Senhor toda hora. Ó Senhor, aqui, ó, olha como que está o jardim, o Senhor me ensinou como que é que eu tenho que podar isso aqui, eu estou podando. Como que eu tenho que tirar essas ervas daninhas, eu estou tirando. Só que o amor de Adão diminuiu de repente. Assim, ó, num estalo. Ele começou a amar as belezas mais do que o seu Criador. Adão, ele começou a observar as árvores. Ele começou a amar mais as árvores. Ele começou a observar a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele começou ali, né? Nossa, essa árvore é diferente. Né? Ele começou, sabe aquele segundo olhar assim, que ganhou o coração? Foi o que aconteceu com Adão e Eva. Aí eles começaram a amar mais as coisas do que a presença de Deus. Foi por isso que foi tão fácil o pecado entrar, a queda entrar. Assim, foi com algumas tribos também. Lá em Juízes, no capítulo 18, depois você lê em casa, se você quiser só anotar, depois você lê. Juízes, capítulo 18. É muito triste quando tem pessoas que se corrompem com a bênção. Ali, Adão e Eva se corrompeu com a bênção. E aqui, em Juízes, capítulo 18, também tinha tribos que foram divididas as terras ali para eles. E eu vou falar um pouquinho sobre a tribo de Dan. Essa tribo de Dan aqui, ela foi uma tribo que, ali em Israel, é um lugar muito difícil, né? Para quem já foi lá, conhece.
Tem lugares que não tem um acesso bom de água, a vegetação é um pouco difícil, né? Tem lugares ali. E essa tribo de Dan, ela foi uma tribo que, no sorteio, ela foi uma tribo que o lugar ali que foi escolhido para eles era um lugar privilegiado. A água ali era de livre acesso, a vegetação ali era muito boa. Então, aquele povo ali, eles foram muito abençoados ali na região ali do norte. Então, eles ficaram com o melhor lugar ali. E aquela tribo de Dan, eles se corromperam com a própria bênção que eles receberam. Eles se apaixonaram tanto pelo lugar, tanto por tudo aquilo que eles podiam ter, eles se apaixonaram tanto por aquele lugar, que eles se encantaram com aquilo que eles tinham conseguido e esqueceu do abençoador. E isso muitas vezes acontece conosco. A mesma coisa quando Deus dá a mim, né, vamos supor, né, um exemplo aqui. Eu tinha, né, o sonho de ter o meu filho, Samuel primogênito, meu filho lindo, maravilhoso, né? O meu Samuel foi do Senhor que eu pedi, né? O Senhor me concedeu. Então, Deus me deu o Samuel. Aí, aquela bênção que Deus me deu, que é o meu filho, começou a ocupar todo o meu coração. Eu não vou na igreja porque eu tenho que cuidar do Samuel. Eu não vou na igreja porque, tadinho, Samuel, o sonho é alto, né? Então, não vou na igreja, não. Tadinho, né? Nossa, vou poupar o Samuel, ele tem que dormir mais cedo, né? Ele é um bebezinho ainda. Então, eu deixei o Samuel ser a prioridade minha ali. E parei, né? Não, quando o Samuel entender um pouquinho, eu vou mandar ele. E isso, muitas vezes, tem acontecido conosco quando o Senhor tem nos dado uma bênção. O Senhor nos dá a bênção, mas aquela bênção tem tomado o meu coração e tem se tornado o primeiro lugar no lugar de Deus. Você vai precisar de Deus para educar o seu filho. Você vai precisar de Deus para abençoar o seu filho em tudo que você for fazer. Nós precisamos de Deus para tudo. Até do momento que eu acordo, eu preciso de Deus para me respirar. Então, eu preciso de Deus para educar, para abençoar a minha casa, para abençoar a minha família. Eu poderia falar aqui para vocês inúmeras bênçãos que você deixa ocupar o teu coração e esquece da presença de Deus. Eu poderia falar de inúmeras coisas, mas eu vou deixar você refletir aqui nessa noite. Quais são as bênçãos que você tem recebido, que tem tomado o teu lugar, né, de Deus? Tem ocupado. Se você amar a Deus de todo o teu coração, você vai fazer como Moisés, você vai fazer como Daniel, que eles separavam um tempo para buscar o Senhor em primeiro lugar. Um tempo de oração, um tempo de devocional, um tempo para que tudo aquilo que eles iam fazer, primeiro eles dobravam o joelho. Deus, qual que é a tua vontade? Qual que é a tua direção? Amar com a nossa alma. O que é alma? Alma é a sede das nossas emoções. Então eu preciso amar a Deus com as minhas emoções. Quando eu estou triste, quando eu estou abatido, eu não posso deixar as minhas emoções me controlar. Eu não posso deixar, hoje eu estou triste, hoje eu não vou orar, não. Hoje eu estou triste, hoje eu não vou ler a Bíblia. Eu quero apenas ligar para aquele irmão ali, porque ele vai me dar uma palavra de bênção, ele vai me dar uma palavra de paz. Mas Deus, agora não, eu vou ali ouvir primeiro o que a pessoa tem para me falar. Irmãos, eu vou andar e adorar a Deus, mesmo com lágrimas nos meus olhos. Eu vou adorar e louvar a Deus, mesmo em luto. Eu vou louvar e adorar a Deus, mesmo nas minhas percas. Isso é adorar a Deus, mesmo quando as minhas emoções são atingidas, são abaladas. Quando você ama a Deus com toda a sua alma, mesmo que você está frustrado, decepcionado, você tem que fazer como Davi. Davi, quando ele foi decepcionado e frustrado com Saul, com a perseguição com Saul, com a frustração que ele pensava, nossa, né, eu estou aqui para servir Saul, e Saul queria matar ele, mesmo ali, daquele jeito, ele não parou de adorar a Deus. Ele não parou de buscar o Senhor. As emoções de Davi não tomou conta de governar tudo nele. Agora, tem dia que a gente está bem, tem dia que a gente está lá embaixo. Por que nós estamos deixando as nossas emoções serem mais fortes do que nós? Tem dias, sim, que a gente não está bem, que a gente não quer ver ninguém. Mas isso não tem que ser todos os dias. Nós não temos que viver a nossa vida só em função das nossas emoções. Às vezes a gente quer que as pessoas olhem que a gente não está bem. Irmãos, você serve o Deus Todo-Poderoso.
Um Deus que Ele pode transformar você, e a sua força vem somente do Senhor. Então nós precisamos entender que quando Ele diz que você tem que amar a Deus com toda a sua força, com todo o seu corpo, com toda a sua dedicação, é orar a Deus mesmo você não conseguindo. Vai ter dias que você vai falar assim, olha Deus, eu não consegui levantar 10 minutos mais cedo para fazer o meu devocional e para orar. Mas Deus, eu vou dormir 10 minutos mais tarde, porque eu quero deixar o meu devocional em dia. Porque eu quero orar ao Senhor. Porque eu quero, reservar esse tempo para o Senhor. Começar o dia orando e terminar o dia orando também. Nós precisamos, como foi pregado ontem, saber coordenar a nossa agenda. Coordenar o nosso tempo em Deus. Coordenar as nossas vidas no Senhor. Quando eu amo a Deus com o meu corpo, se não estou com vontade de ir para a igreja, eu falo assim, não, é agora que eu vou mesmo, porque é o inimigo que está querendo aqui, né? Gente, a gente não entende muitas vezes, tanto que o nosso coração é enganoso. O nosso coração é enganoso. E do nosso coração ele entra, contagia a nossa mente. Eu estava ouvindo uma ministração bem rapidinha do apóstolo, que eu achei tremendo. Ele falou assim, que o período, a distância, que muitas vezes tem nos impedido de alcançar as bênçãos do Senhor, é mais ou menos entre 30 a 40 minutos de distância. É a nossa mente e o nosso coração. Muitas vezes a nossa mente, nós temos que escolhas, como eu falei no início, nós temos que escolher entre o caminho largo e o caminho estreito. Aí o nosso coração, a nossa mente fala assim, não, eu não posso ir para o caminho largo. Se eu for para lá, eu estou na perdição. Mas e o meu coração quer ir para onde? Para o caminho largo. Então, olha a distância. E isso muitas vezes tem nos feito morrer no meio do caminho. Morrer no meio do caminho. Porque a gente não observa o tanto que o nosso coração é enganoso. Entregar o nosso coração para Deus exige algo de nós. E muitas vezes vai exigir algo que não vai ser fácil. E Jesus, Ele é amor. Entenda que o Senhor, Ele é amor. Irmãos, não dá para entender um cristão, uma pessoa que diz que amar a Deus, mas ela não tem a marca de Jesus. Não dá para entender eu, como cristã, como uma serva do Senhor, falar assim, eu amo a Deus e não ter a marca de Jesus por onde eu for, aonde eu estiver. É uma pessoa que é uma cristã, que não tem a marca de Cristo, é uma pessoa irada, é uma pessoa amargurada, é uma pessoa rixosa, é uma pessoa encrenqueira. É uma pessoa que diz ser cristã, mas não tem a marca de Cristo. Quem tem a marca de Cristo, quem não tem a marca de Cristo é uma pessoa que não teve um encontro com Deus. Se eu tive um encontro com Jesus, eu preciso ter uma marca registrada, um selo do Senhor carimbado em mim. Você já viu quando vocês vão no cartório ali, tem aquele selo que é carimbado, ele é registrado? Quem teve um encontro com Jesus precisa ter esse carimbo, essa marca, esse selo. E quando eu encontro com Jesus, Ele deixa marcas em mim. Quando você abraça uma pessoa que está com um perfume, você já viu que o perfume dela muitas vezes fica impregnado em você, na sua roupa? Não é verdade? Tem gente que elas usam um perfume caro, importado, que quando você abraça nelas, o cheiro fica em você. Quando você abraça uma pessoa que fuma, que é fumante, quando você abraça ela, quando você não fuma, o cheiro impregna em você. Então é impossível você ter um encontro com Jesus e não ter a marca do amor de Jesus. O que eu quero dizer com esse cheiro? É que quando eu aproximo das pessoas, as pessoas têm que exalar o cheiro que eu exalo. Irmãos, Jesus, Ele tem cheiro e é um cheiro suave. É agradável. Essa marca de amor, Ele tem que refletir tudo no que eu faço. A marca de Jesus, do amor de Jesus, tem que refletir em tudo que eu faço. Se você tem a marca de Jesus, se você tem a marca do encontro do Senhor Jesus na sua vida, você vai ser uma pessoa mais tolerante, mais paciente, mais resiliente e mais manso. Isso é ser um cristão que tem a marca de Jesus. Isso é a marca do amor. Qual que é essa marca do amor? Você vai ser mais
perdoador. Isso é ter a marca do amor. Quando nós olhamos para o apóstolo Pedro, antes de ter a marca de Jesus nele, vocês lembram quando Jesus foi ali pego para ser preso? Qual foi a atitude de Pedro? Como que é? Qual que foi a atitude de Pedro? Ele não tinha a marca de Jesus ainda, Jesus ainda não tinha morrido. Ele pegou a espada e cortou a orelha do soldado. Muitas vezes nós estamos como Pedro, a gente quer pegar a espada e já, matar, acusar, condenar todo mundo. Ali Pedro, ele nos mostra que ele era um homem antes de encontrar com Jesus, ele era encrenqueiro em todo o tempo. Mas quando ele aceitou a marca de Jesus, Jesus morreu por ele, Jesus ressuscitou por ele, ele entendeu que ele tinha que ter essa marca de Jesus, então ele tinha que ser diferente. Ele tinha que ser um homem de paz. Então, Pedro, que odiava os romanos, começou a amar os romanos, começou a amar Cornélio, começou a pregar para aquele povo, começou a curar, porque ele tinha a marca de Jesus. Aí as pessoas vê e falam assim, essa pessoa aí esteve com Jesus. Essa pessoa aí tem a marca de Jesus, porque ele mudou da água para o vinho. É por isso que quando Jesus foi crucificado, as pessoas falam assim, olha, esse aí parece com Jesus, esse é um deles. Nós precisamos ter a marca de Jesus. Uau! Eu preciso ter a marca de Jesus. O cheiro suave. O encontro com o amor, o encontro com a verdade. Se você tem esse encontro com o amor, com a verdade, você tem o fruto do Espírito que é mansidão. Você tem o fruto do Espírito que é amor. Você tem o fruto do Espírito que é domínio próprio. Quando você tem um encontro com Jesus, Ele tira tudo de nós e coloca tudo dele em nós. Quando eu me encontro com Jesus, Ele tira tudo aquilo que era meu e coloca tudo aquilo que é dele. Eu quero ser imitadora de Cristo, mas muitas vezes nós não estamos imitando Cristo como deve ser imitado. Não adianta você fazer uma listinha no seu projeto de vida aí e Jesus não ser o primeiro na sua lista. Em João 8, para a gente terminar, no capítulo 1, no versículo 11, lá nos fala de uma mulher que foi pega em adultério. Vocês anotam, depois vocês lêem em casa. Tarefinha de casa para vocês. Aqui trata-se de um caso de uma mulher adúltera que foi apreendida, apresentada ali a Jesus, pelos fariseus. Foi apresentada ali por Jesus pelas autoridades. E aquela mulher ali foi arrastada e levada até Jesus. Ali tem 2 lugares que conta essa história. Uma no templo, e uma ali no Monte das Oliveiras. 2 episódios que vai contar essa história. E ali, aquela mulher ali, ela foi apresentada a Jesus como uma mulher que foi pegada em flagrante ali em adultério. E Jesus então, eles lá começam a condenar aquela mulher, começam a acusar aquela mulher. E ali tinha algumas pessoas que escutavam de maneira atenta. Tinha pessoas ali que estavam ali para escutar, como vocês estão aqui me escutando atentamente. Outras pessoas estavam ali para mostrar que elas tinham poder e autoridade. Então, tinha aquelas que estavam ali ouvindo o mestre atentamente, aquelas que estavam ali para exercer a lei e a autoridade delas. Então, aqueles fariseus foram lá e levaram aquela mulher para Jesus. Eles armaram uma armadilha para Jesus. E Jesus aqui, tanto um contra os outros aqui, receberam uma lição de Jesus. Jesus aqui, Ele nos dá uma lição. Os escribas aqui, eles armaram aquela armadilha para Jesus. E Jesus ali, quando a gente vai lendo a palavra, Ele age impetuosamente ou Ele age com calma? Nosso Jesus age de que jeito? Com calma. Jesus, Ele apenas levantou a cabeça, parou de escrever e falou: aquele que não tem nenhum pecado, pode atirar a primeira pedra. É isso que Jesus falou. Jesus, Ele tem uma proposta de mudança para todos nós. Só que muitas vezes nós, que se achamos demais, excluímos aquilo que é diferente. Nós, que achamos que somos santos demais, que não temos pecado nenhum,
a gente exclui o diferente em nosso meio. A gente começa, em vez de amar, a gente começa a acusar. Em vez de amar, a gente começa a apontar dedo. Dentro da igreja a gente faz isso. Aí a gente quer que as pessoas sejam salvas, conheçam a palavra, conheçam o Senhor Jesus, mas qual que é a marca que nós estamos ensinando, que nós estamos passando, que nós estamos transmitindo? Às vezes, dentro da igreja, a gente está sendo como esses escribas, esse povo da lei. A gente começa a jogar pedra, começa a ficar um tum, zum, zum, zum ali, né? Ah, olha aí, quem chegou aqui na igreja? Você viu, ó, cutuca, começa a falar, começa a condenar. E eu quero falar para vocês, servir pessoas em amor de Jesus, é primeiro você se autoanalisar para começar a falar. É você se autoanalisar. Se você não tiver nada, você atira. Você fala, você acusa, você condena. Se você for perfeito demais, como eu iniciei a palavra falando, a pessoa perfeita. Mas se você não é, vamos calar a nossa boca. Vamos nos autoanalisar. E vamos pregar mais a palavra de Jesus. Vamos exalar mais o bom perfume. Vamos abraçar mais essas pessoas. Essas pessoas que estão entrando aqui, procurando vida, estão saindo mortas. Elas estão entrando aqui para procurar uma razão de viver e a gente está matando elas. Não existe ninguém no mundo que não tenha pecado. E nós todos devemos nos esforçar para sermos melhores a cada dia. Vamos ficar de pé? Muitas pedras, muitas vezes são atiradas porque nós julgamos sempre sermos melhores que os outros. E nós não somos. Jesus somente tem uma coisa para nos ensinar. O que Jesus aqui ele nos ensina para fechar essa palavra? O amor nasce na misericórdia. O amor nasce na misericórdia. E o que é misericórdia? É amor em ação. Eu tenho que agir com misericórdia para o meu próximo. Isso é servir pessoas, é agir com misericórdia, é ter ação no meu amor que eu transmito para as pessoas, é ter ação, agir como Jesus agiria, ser como Jesus seria. Vamos fechar os nossos olhos. Eu quero que você se autoanalise nesse momento. Eu queria que você hoje fosse gentil com as pessoas, porque todo mundo sofre uma batalha, não é verdade? Todo mundo sofre uma batalha que você não conhece. Todo mundo sofre uma batalha que nós não sabemos. Seja gentil com as pessoas. Seja gentil com aquele que você não conhece a batalha que ele está enfrentando. Nós não conhecemos o coração de ninguém, só Deus conhece. Não devemos julgar as pessoas pelas aparências. Devemos nos colocar no lugar do outro. Isso é evangelho, isso é Jesus. Trate as pessoas como você queria ser tratado. Com amor, com cuidado. Trate as pessoas como você queria ser tratado. Andar com Jesus é renunciar o nosso eu. Andar com Jesus. Em vez de amar, nós estamos matando as pessoas ou estamos trazendo vida para aquelas pessoas. E odiando só porque o outro também odeia. Você já viu aquilo que quando você anda com uma pessoa, quando ela começa a ter raiva de uma pessoa, quando ela começa a falar daquela pessoa para você, você também começa a ter raiva daquela pessoa só por causa daquela pessoa. Nós muitas vezes julgamos mais do que nós ajudamos. Oh, Deus, tem misericórdia de nós. Eu queria deixar essa frase para você aqui agora. A gente sempre se parece com quem a gente anda. Eu não sei com quem você tem andado. Mas se for andar com Jesus, se pareça com Ele. Eu preciso me parecer com Jesus. No meu tom de voz. No ajudar as pessoas, eu preciso me parecer com Jesus. Eu sempre me pareço com quem eu ando.
Jesus, me ensina a parecer com o Senhor, Jesus. Jesus, que eu venha ser conhecida pelo Senhor antes mesmo de eu falar nada. Oh, Jesus, tem misericórdia de nós. Jesus, tira a dureza do nosso coração, Jesus. Jesus nos lava, nos purifica, nos restaura. Oh, Jesus, todo encontro verdadeiro gera mudança de vida, Jesus. Jesus, nós precisamos do Senhor, Jesus, no ano de 2024. Jesus, eu quero produzir vida, Jesus, e vida com abundância, Jesus. Oh, Deus, tem misericórdia de nós, Jesus. Tem misericórdia das nossas vidas, Jesus, tem misericórdia de nós. Oh, aleluias. Muitas vezes, irmãos, nós temos perdido o nosso temor a Deus. Muitas vezes nós temos perdido o nosso temor a Deus. Oh, Deus. Quantas vezes falhamos em contemplar a grandeza de Deus? Porque nós começamos a olhar para nós mesmos. Esquecemos de contemplar a grandeza de Deus. Quem somos nós para que o Senhor nos ame tanto assim? Quem somos nós para que o Senhor nos ame tanto assim? Oh, aleluias. Príncipe da paz, teu nome é santo. Adore ao Senhor nessa noite. Começa a contemplar a grandeza de Deus nessa noite. A grandeza de Deus na tua vida, na tua casa, na tua família. Não há nada igual ao Senhor. Jesus, Jesus, nome mais doce não há. Jesus, Jesus, nome mais doce não há. Maravilhoso, conselheiro,